É difícil começar com boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque é impossível. Bom, galera, vamos lá então, de novo. Galera, hoje a gente tá aqui com o Gabriel. Com certeza todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui conhece esse cara incrível. Ele foi e é um cara muito importante na minha história, na minha base como educador. Então eu queria muito chamar ele hoje para que a gente pudesse trocar uma ideia mesmo sobre a evolução da educação, né? Eu acho que na vida, não só na minha própria vida, mas na vida de muitos de vocês, alunos people, esse cara teve uma participação extremamente importante. Ele deixou um legado. Então eu queria muito que ele compartilhasse essa história com a gente agora, beleza? Cara, seja super bem-vindo, obrigado por tudo que você fez por mim, por todas as broncas, por todos os momentos que você estava ali do meu lado, me guiando. Se hoje eu sou um coordenador pedagógico, eu devo muito isso a você, tá? Então, de coração, obrigado mesmo, cara. Valeu. Que é isso, o prazer foi todo meu. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Não sei o horário que vocês estão nos assistindo aí. O prazer foi todo meu de treinar esse excelente profissional que fala com vocês aí e que vocês estão aos cuidados dele. Ele é uma excelente pessoa, um excelente professor, só agregou na época que eu trabalhava com ele e só agrega com certeza na vida de vocês aí, em toda a caminhada e na história de vocês nesse ensino. Então, só tenho também a agradecer, elogios por todo o suporte que ele me deu na época que eu trabalhava e por continuar esse bom trabalho aí de coordenação pedagógica na People. É isso aí, galera. Rasgação de cera mudo aqui e tal, né? Gabriel para Gabriel, sabe como é que é? Black to black. Mas vamos lá então, ó. Eu vou compartilhar uma telinha aqui só para a gente ter uma base e poder guiar vocês aí ao longo do caminho, beleza? Então vamos lá. A gente vai comentando algumas coisinhas aqui. Educação é o tema, galera. Educação ao longo dos anos, né? Como isso vem acontecendo. Mestre dos mestres, como que o senhor percebe a evolução da educação ao longo da sua trajetória, cara? A educação é algo que depende muito da concepção do aluno. Ele depende totalmente de como que o aluno ele encara o mundo e como que ele aprende com algo. Então, a educação ela tenta se adaptar à geração presente. Então, a gente toda vez que tem uma mudança de comportamento geracional, a gente também tem uma mudança grande dentro da educação. Então, a educação, claro, que ela se adapta ao decorrer das eras e a educação ela é apropriada para as pessoas também do decorrente das eras. Às vezes a gente vê pai e mãe falando assim, na minha época não era desse jeito, na minha época era assim. O avô também falava, na minha época o professor batia aluno na sala tal. Era como a educação era como se aprendia na época e a educação cumpriu o seu objetivo. Então, a gente nunca pode pensar que, do modo como pessoas no passado aprenderam é pior do que como aprende hoje, ou então ao contrário, porque a educação, ela evolui, mas ela se adapta. Então, ela é apropriada à geração em onde ela está presente. Perfeito, cara, concordo plenamente. Eu acho que é muito uma questão de troca, né? Hoje em dia evoluiu a tal ponto onde existe muito uma troca entre o gestor, o professor e o aluno, aquele que vai receber aquele conteúdo. Não existe mais verdade absoluta única da vida, né? Hoje em dia existem experiências que a gente vai trocar, conduzido aí com base na evolução do ser humano. Então, creio muito nisso que você falou, cara. É isso aí. Perfeito, perfeito. É a educação que a gente está vivendo hoje. É uma educação mais linear, né? Uma educação em que o professor e o aluno ele está quase no mesmo nível, vamos dizer assim. A gente não tem mais aquela hierarquia, né? De o professor ele ser o soberano dentro da sala, porque isso a gente vai até falar mais à frente no podcast. Mas o aluno, ele com o avanço da tecnologia, ele tem um acesso muito fácil ao conhecimento. Antigamente, se o professor ele falava alguma coisa errada, o aluno ele tinha que aceitar. Hoje, ele procura no Google e vê que o professor errou. Então, realmente, é necessário com que seja algo do mesmo nível, né? O professor e o aluno, eles constroem o conhecimento junto. E a informação também, boss, ela tá muito rápida, né, cara?
A gente troca de informação muito rápido e muita inovação e muita coisa. Às vezes o que até ontem era real, hoje já não vai ser mais. Né? Então a gente tem que estar sempre se habituando ao novo. Novas Perfeito, ideias, novas tecnologias, etc. perfeito. Galera, é o seguinte, eu vou confessar, tá? Quando você fala com alguém que você é fã do cara, se você admira o cara de alguma forma, você fica meio tenso, entendeu? Então hoje eu tô esse cara, assim. Você sempre fala, não, Gás, porque você é isso, você é aquilo e tal. Mas o que eu sou hoje, eu devo a esse cara aí. Então hoje eu tô um pouco tenso aqui. Qualquer coisa, não leve a mal, certo? É Vamos isso. lá, então. Cara, então, o que entendemos por educação, Gabriel? Como que isso foi baseado na sua história, cara? Como que você foi criado? De onde você veio essa inspiração por ser essa pessoa que você é voltada à área da educação? E se for possível, queria que você falasse um pouquinho desse seu background school aí. Perfeito, perfeito. Não era o meu objetivo inicial. Eu acho que é difícil você encontrar, na verdade, crianças hoje que falam assim: ah, no futuro eu quero ser um professor, é meu sonho, né? Nós encontramos até um pouquinho mais adolescentes, mas crianças, por exemplo, eles sempre têm um sonho de ser médico, advogado, né? Que são profissões que hoje têm mais prestígio realmente, né? Infelizmente, essa questão de educação, principalmente no Brasil, ela tá, vamos dizer assim, como o pessoal fala, tá queimado, né? As pessoas, elas têm uma má visão do professor e, por consequência, infelizmente, é uma profissão que não é muito valorizada, mas é a mãe de todas as profissões, né? Se você aprendeu a fazer o que você é hoje, é por causa de um professor. Então, eu, quando pequeno, também nunca pensava, vou ser o professor. Embora, tanto minha avó como minha mãe já... Minha avó foi professora por muitos anos e minha mãe foi professora também por um período de tempo. Mas eu fui um pouco na onda do meu pai, fui um pouco mais voltado para ele. Comecei a estudar tecnologia, foi como eu me formei. Eu sou formado em gestão de tecnologia da informação, porque meu pai também trabalha nessa área. E eu comecei nessa área, embora também por influência dele, eu estudo inglês desde os 6 anos de idade. Meu pai ele sempre falava: ó, inglês vai ser a língua do futuro, vai ser a língua do futuro. E isso eu ouvia desde que eu tinha 6 anos, 20 anos atrás. E eu sempre estudei inglês, mais voltado para essa área de tecnologia, para trabalhar com essa parte. E aí até cheguei a estagiar na área de gestão da tecnologia também, mas eu via que essa questão de ficar num escritório, trabalhar somente conversando com o computador, não era para mim. Eu precisava de pessoas, precisava de contato com outros, precisava fazer a diferença na vida de outras pessoas e receber esse feedback realmente de que eu estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, eu saí do estágio, até tinha a oportunidade de fazer um contrato realmente, né, ser contratado, mas acabei optando por sair. E logo quando eu saí, uma escola de inglês me chamou para ser professor, mas professor pré-cursinho, assim. Ser professor só para os alunos que vão prestar vestibulinho, vestibular, dar um help para eles. E aí eu comecei nisso, e aí depois que eu vi muitos alunos passando no vestibular, passando no vestibulinho, por minha causa, falando: nossa, professor, tirei 5 na prova de inglês, acertei tudo, nossa, inglês foi o que eu fui melhor, tal. Esse feedback positivo, eu falei: putz, que satisfação, né? E é o que eu levo até hoje. Eu falo que o professor, ele é professor exatamente por essa sensação de fiz diferença na vida de uma pessoa. Porque, como eu falei no início, infelizmente, diferente de um médico que chega a falar assim: fulano é doutor, né? Até anda no jaleco no shopping, onde vai, porque o jaleco é status. Fulano é doutor, é médico e tal. Professor, não, ele não vai andar com a mão cheia de juízes por aí para falar: ó, eu sou professor, porque infelizmente não é status. Então, a pessoa que ela trabalha nesse ramo da educação é por benefício pessoal, é porque ela se sente bem fazendo aquilo realmente. E foi o que eu senti, e foi o que eu falei: ó, é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar nessa parte da educação, quero fazer a diferença na vida realmente das pessoas. E aí, pouco tempo depois que eu estava nessa escola, a People me chamou, me deu uma oportunidade aí de começar como professor
com algumas aulas só. O Gabs também chegou nessa mesma trajetória. Começa com algumas aulas para ver se você realmente é bom, para ver se você realmente dá conta do recado. E eu peguei uns horários que ninguém gostava. Sábado à tarde para professor, sábado à tarde quer estar em casa fazendo as coisas. E de quarta-feira de manhã. E engraçado que alguns desses alunos que começaram comigo até se formaram comigo também, muito legal. E aí essas aulas começaram a encher, essas turmas começaram a encher, os alunos não queriam sair da turma de jeito nenhum, não queriam sair comigo. Eu fui pegando outras turmas, até que fui contratado como professor, depois fui ganhando experiência, fui vendo como foi, até que virei coordenador pedagógico da área. Nesse período também eu fiz a minha licenciatura, que termino esse ano, graças a Deus. Ano que vem aí só pensar na pós. E agora, atualmente, eu trabalho como um consultor educacional numa empresa que presta assessoria para as escolas também, na área de tecnologia, na área de robótica educacional. E deixei o meu pupilo aí como coordenador educacional da Pipa, onde eu trabalhei muito tempo. E é isso, eu continuo apaixonado por educação e com a minha missão de mudar o modo como os alunos aprendem hoje, né? Revolucionar a educação, principalmente os alunos que acham que, nossa, não gosto da escola, não gosto de estudar. A gente tem que mudar isso, é a minha missão, é ensinar de uma maneira que os alunos gostem de ir para a escola, gostem de aprender, gostem de fazer as coisas propostas, que realmente se empenhem por aquilo. Perfeito, cara, perfeito. Próximo tópico aqui, cara, linha do tempo, né? Educação ao longo da história. Existe algum padrão de aprendizagem usada nos tempos antigos e na modernidade? Se continua sendo reproduzido. Antes de você falar disso, boss, eu lembro que no começo, cara, você falava pra mim, pô, Gabs, cara, dar aula, né? É uma arte, então a gente tem que ser um pouco youtuber, um pouco de tudo, né? Saber mostrar aquilo de uma maneira séria, chegando o conteúdo até o aluno, porém, existem várias formas que a gente pode chegar até o mesmo resultado. E não colocar como superior, dono da verdade absoluta, e sim o cara que vai realmente compartilhar ideia, compartilhar conhecimento. Isso, cara, me ajuda até hoje, assim, sabe? Todos os momentos que eu me vejo nessa condição de passar alguma coisa de valor para alguém, né? Eu me coloco nessa condição do tipo, tem várias formas de se poder chegar. Então, queria saber de você, assim, se você teve uma inspiração em alguém, como você foi a minha, ou se já surgiu isso seu mesmo. Sim, na verdade, eu tive professores muito bons no ensino médio e professores bem medianos, né? Vamos dizer assim. E aí eu comparava, eu falava, poxa, o que faz com que eu aprenda e me interesse pela matéria desse professor e o que faz com que eu tenha dificuldade e eu não goste da matéria de outro professor? E eu via que era o mesmo grau de dificuldade, então não era porque eu achava mais fácil uma matéria do que a outra, mas é a maneira como aquilo era passado. Eu lembro até hoje do meu professor de biologia. Ele me fez gostar muito pela área. Eu acho que se eu não trabalhasse nessa parte de tecnologia, de educação, eu iria ir para essa área de biologia muito por causa dele. Porque o modo como ele passava era muito bom, era didático, era contextualizado, era engraçado, era dinâmico. Os alunos, eu lembro que ficavam contando os dias, falavam, hoje tem aula de biologia. Hoje é aula de biologia. Até um que nem gostava da matéria, gostava da aula dele. Então, vendo essas questões e vendo outros professores que também davam aula dessa maneira, eu via, poxa, o professor ele tem a capacidade não somente de ensinar ao aluno, mas fazer com que o aluno goste do que está sendo ensinado. Que esse é o ponto principal e é esse que é o objetivo do professor na sala de aula. Porque o Google não vai fazer isso. Se você digitar o conhecimento lá no Google, aí vem as pessoas autodidatas que aprendem sozinho, mas por isso que serve um professor. O professor ele não está lá para passar o conhecimento, mas para instigar a curiosidade do aluno e fazer com que ele goste do que ele está lendo, do que ele está aprendendo, do que ele está assistindo. O professor ele tem essa função.
E eu vi isso na minha trajetória, tanto como aluno como professor, de que os melhores professores são aqueles que fazem isso, que faz com que o aluno ele seja totalmente empolgado com o que ele está aprendendo. Ótimo, eu acho que a questão também concordam com isso, e eu acho que quando a gente consegue validar o conteúdo ensinado para o aluno, isso é uma coisa super importante, né? Quando ele vê a real necessidade disso, que é importante para ele, porque a gente tem vários estereótipos de muita coisa, né? Ah, o curso é chato, inglês é difícil, ninguém consegue, é uma coisa que não dá para falar, se você não for nativo não vai ser, é mais um curso, é isso, aquilo, só que depende muito de você, de quão aberto você está àquela nova realidade. Então, é exatamente isso, cara. Traçando por esse... Oi, desculpa. Perfeito, não, perfeito. É exatamente isso como você falou. Essa questão. E a língua inglesa, né? A língua inglesa. Muitos entram para essa parte da língua inglesa como obrigação. Ah, eu preciso para o trabalho, eu preciso porque daqui a pouco eu vou viajar, eu preciso por causa disso. E a mesma coisa se isso se aplica aos professores de inglês também. Eles têm como objetivo fazer com que realmente eles gostem, eles queiram aprender sobre isso. E não seja somente por obrigação, mas é porque ele realmente ele quer aprender, ele gosta da língua e quer até se aprofundar, talvez ser um professor no futuro, quer aprender mais sobre, ter um inglês avançado, não somente porque ele precisa, mas porque ele gostou, porque ele quer. Exemplo disso, eu não posso deixar de citar o grande, o menino Peter. Não podemos deixar de falar do menino Peter. Não dá para deixar de falar. Sensacional. Sensacional exemplo. É um garoto sensacional, um garoto ímpar. Espero que ele veja isso. Peter, se estiver vendo, cara, um abraço. Espero que você continue nessa grande trajetória aí da língua. Só para poder dar um exemplo, né, do que é o Peter. O Gabriel pode falar disso muito melhor que eu, mas ele é um menino que dentro dele tem todos esses conceitos que nós falamos até agora, né? É um garoto dedicado, um garoto que tá afim, é um garoto que é aberto à novidade e gosta desse jeito de ensinar novo, né? Podemos dizer que tiveram várias etapas de ensino e formas de ensino ao longo desses anos todos, até chegarmos no que nós temos hoje, desse ensino que é uma troca de informação, não é uma coisa como eu estou ditando regra, a vida é assim e vai ser sempre assim. Não, vamos chegar numa conclusão juntos, vamos ver qual caminho a gente pode tomar para chegar até lá. O Gabriel passou mais tempo com ele, né, do que eu, ele pode falar melhor que eu, mas acho que o Peter, ele consegue colocar todos esses fatores dessa nova geração dentro daquilo que ele acha certo, né? O Peter mora no meu coração, tem um lugar especial guardadinho para ele, já tem um puxadinho para ele. Ele é essa questão, como você falou, é um aluno que a gente conseguiu tocar no sentido de, poxa, ele já era um aluno interessado, já tinha vindo de ele já tinha feito inglês, já tinha vindo de outras escolas, mas a gente conseguiu atingir esse objetivo de fazer com que ele realmente gostasse a ponto de querer trabalhar na área, querer se aprofundar mais no inglês e vir para a aula com um sorrisão no rosto. Ele não vinha obrigado, não era porque pai e mãe deixava ele na porta, não. É porque ele realmente gostava daquilo. E até hoje, se for perguntar para ele, assiste filme sem legenda, tudo em inglês, as músicas que ele gosta são todas internacional. Eu, de vez em quando, às vezes vejo um meme, né, na internet em inglês, e aí mando para ele assiste. Então, tipo, poxa, é algo que realmente mudou a vida dele, o inglês faz parte da vida dele e a gente teve um papel muito grande nisso. Então é realmente muito legal essa diferença que a gente consegue fazer na vida de um aluno. Bacana. Galera, só um parênteses aí. O Boss, ele é o rei do meme. Se é um meme diferente, fala com o Gabriel. Ele sabe. Qualquer meme de qualquer coisa que você pensar, ele é o rei dos memes. Ele tem tudo que vocês podem precisar, tudo, sobre qualquer coisa. Bom, dito isso, Gabriel, qual característica mais te marca na nova geração do ensino, cara? O que mais te agrada também? Olha,
hoje em dia, o que eu acho mais interessante, o que eu gosto mais, é o bom uso da tecnologia dentro da educação. Eu acho que a tecnologia é, está avançada a esse ponto. Eu acho que a tecnologia ela conseguiu englobar várias gerações. Lógico que dentro dos jovens e adolescentes ela faz bem mais sucesso, mas a gente viu nessa pandemia que até mesmo os mais maduros, vamos dizer assim, precisou usar a tecnologia. E como a educação está se adaptando a esse meio tecnológico é algo realmente incrível. Acho que como que a tecnologia ajuda a educação e como que a educação ajuda a tecnologia, essa relação simbiótica que tem entre as duas coisas, tanto a tecnologia como a educação, é algo que a gente está vendo só nessa era. Eu acho que num cenário, por exemplo, pandêmico, há 20, 30 anos atrás, não ia ter como ter aula, né? Sem aula, né? Sem sala de aula, como é que vai ter aula? Então, a tecnologia ajudou até nesse sentido, né? A não parar, não deixar a peteca cair. Então, realmente é algo que é uma marca dentro de onde a gente está na linha do tempo da educação, é o bom uso tecnológico, é o bom uso da tecnologia. Sim, sim. Eu acho que se pode dizer uma coisa boa que essa pandemia trouxe foi esse marco zero. Eu acho que daqui para frente as coisas tendem a evoluir muito mais em muito menos tempo. Bem Sim. mais rápido, né? Eu acho que isso, se pode se dizer que a pandemia trouxe algo bom, aos meus olhos, foi isso. Top. Vamos seguir então. Bom, agora a gente vai fazer um warm-upzinho aí, né? Aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia didática, ensino. Eu acho que nos dias de hoje, o que a gente pode, né, aprender com tudo isso, que é muito importante a valorização do ser humano. E aí depois, lógico, a gente tem que entregar sim o conteúdo, mas a questão do ser humano é extremamente importante para que o ensino chegue de uma maneira satisfatória. O que você pensa, boss? Perfeito, perfeito. Eu acho que essa questão de não tratar o ser humano como se fosse gado, né? Uma questão de você colocar 40, 50 pessoas dentro de uma sala, por exemplo, e tentar ensinar do mesmo jeito para todas elas, achar que isso vai dar certo, realmente não é algo que realmente vai ser resolutivo para aquilo, porque, como você falou, você tem que valorizar o ser humano e todas as coisas que envolvem o ser humano, ou seja, a velocidade de aprendizado, como essa pessoa ela aprende, o que ela entende ou não, quais são as suas dúvidas, quais são os empecilhos para o aprendizado. A gente tem muitas situações, por exemplo, que as pessoas elas têm dificuldade de aprendizado devido à situação em que elas estão. Às vezes por pobreza excessiva, né? A gente tem situações como essa, por exemplo, de algumas escolas públicas dentro do Brasil ter dificuldade de ensino porque a criança ela está subnutrida e ali afeta totalmente essa questão intelectual dela. Então, realmente essa questão de para você ensinar, você tem que pensar em quem está aprendendo, em quem está sendo ensinado, é muito importante. Então, como você falou, a educação realmente começa do aluno. Você entender o seu aluno, você pensar no ser humano em que está aprendendo ali, como o que eu vou fazer para tocar ele, qual que é a melhor metodologia, como que eu vou prepará-lo para o aprendizado. Não vou somente jogar o conteúdo, mas qual que é a dificuldade dele? Será que ele está passando por algum problema emocional? Será que ele está passando por algum problema físico? Tudo isso envolve dentro da educação. Por isso que a gente tem professores que realmente fazem diferença na vida do aluno, porque são professores que realmente se importaram, ultrapassaram aquela barreira da sala de aula para fazer com que o rendimento dentro da sala de aula fosse mais satisfatório. Show, perfeito. Boss, curiosidade minha agora, tá? Qual foi o jeito mais estranho, mais alternativo que você teve que passar para chegar com o resultado final, né? Para chegar com o conhecimento
até um aluno? Foi uma série, foi uma música, foi um filme? Confesso que uma vez, não vou citar nomes aqui, né, pessoal? Mas eu já dou aula há bastante tempo. Eu tive que falar de uma série e assistir uma série que eu odeio. Não gosto da série. Mas eu consegui, através de uma série, chegar no coração de uma pessoa para que eu pudesse ensinar e que aquele conteúdo pudesse chegar até ela de uma maneira satisfatória. Qual foi o seu, cara? Se você pode, né, falar disso. Olha, métodos, né? Não chega a ser uma metodologia, mas métodos inusitados, nossa, demais. Essa questão do meme, por exemplo, né, que você fala, eu tive que aprender muito, porque na hora que você fala para o aluno, poxa, é que nem aquele meme lá que tal, nossa, na hora o aluno, é verdade, professor, até postei esse dia no Facebook e tal. Pronto, você já trouxe o aluno para a aula já. Como você falou, série, música. Às vezes o aluno ele fala sobre uma música, eu quero aprender sobre essa música. E você fala tipo, meu Deus do céu, essa música, sério? Então vamos lá, vamos torcer a música para ver o que de didático, que de pedagógico eu consigo tirar dessa música. Agora na área da educação, a gente, na área da tecnologia, da educação, a gente está utilizando muito Minecraft. E Minecraft é um jogo que eu não vejo muito sentido, porque eu falo, né, com essa questão de a evolução da tecnologia. A gente acabou de lançar o Play 5 agora, né? E você vê os gráficos do Play 5, é um negócio absurdo, né? Aí quando você vai para o Minecraft, você fala, gente, o que está acontecendo? Parece que a gente voltou para o Mega Drive, parece que a gente voltou para os videogames antigos e tal. E as crianças são obcecadas por aquilo, pela construção e tal. Mas essa plataforma, o Minecraft, pode ser usado de forma educacional de várias maneiras. É uma plataforma muito rica educacional. Então, de pensar que, poxa, de um jogo que era odiado por muitas pessoas, e até hoje, quando você fala de Minecraft, muitas pessoas falam, meu Deus do céu, que jogo horrível tal. Eu era uma delas, né? Até hoje não jogo, mas eu já ensinei usando essa plataforma e foi o que tocou muito, como você falou, o coração de muitos alunos, porque amavam, falaram, nossa, dá para fazer isso? Então, é que nem o Minecraft, vamos fazer aqui no Minecraft para você ver tal. Agora entendi, professor, então é desse jeito tal. Então, é como você falou, se você pensar no seu aluno, você vai adaptar, que esse é um dos objetivos do professor também dentro da sala de aula, né? A decodificação. Então, você tem um código que é a matéria com que você quer passar para o aluno e você decodifica para ele, você traduz para ele de uma maneira que ele entenda. E essa tradução pode ser através de um Minecraft, pode ser através de uma música, pode ser através de uma série, do modo como ele entender. É ele que vai ditar essa tradução. E o professor tem que estar totalmente preparado para isso. Perfeito, perfeito. Essa deixa aí eu acho que é super importante. Preparação dos professores, né? Eu já tive que conviver, que aprender com pessoas que eu não percebi que tinham toda essa preocupação com a qualificação própria, né? Eu fiz um curso ali, fiz uma faculdade lá, não preciso fazer mais nada, minha vida está em paz, vou dar aula pro resto da minha vida até 100 anos. E isso é prejudicial para quem vai esbarrar com esse tipo de pessoa. No caso, eu fui uma dessas pessoas que me senti totalmente ali, não deixado de lado, mas eu acho que o professor não estava me acompanhando, digamos assim. Ele falava de umas coisas que não era o que eu vivia, então aquilo para mim não fazia sentido, que não era real para mim, era uma coisa muito que o meu pai viu que não sei quem, que o meu avô e tal, mas não chegava a informação até mim. Eu acho que isso que você falou, Gabriel, é extremamente importante, cara. Qualificação e atenção para essa área, né? Eu acho que a nossa classe ainda é muito desunida, eu percebo que, e também muito desvalorizada. Eu acho que existe espaço, capacidade e formas para que a gente possa se unir um pouco mais, buscando uma melhoria para a classe toda, sabe? Perfeito, perfeito. E você, como você falou, isso cria até um estereótipo, né? Uma criança, por exemplo, um adolescente que fala. Olha lá, falando de meme, né? Tem até um meme falando sobre os professores de cada matéria, né? E aí vai mostrando
a cara dos professores e você ia dizendo qual matéria que era. E aí aparecia uma tia, assim, com uns 50, 60 anos, mais ou menos, na sua idade, com cabelo preso, assim, e tal. E aí todo mundo, é professor de português, é a professora de português essa aí, todo. Porque tem esse estereótipo, né, de que, professor de português é com aquele rosto. E eu, como estou fazendo a minha licenciatura em português, mostra como que o ensino da língua portuguesa, assim como o ensino da língua inglesa, pode ser totalmente diferente de como que é ensinado dentro das escolas atualmente, né? Como que a pessoa ela pode entender, até mesmo utilizando redes sociais, utilizando coisas do dia a dia dela. Então, realmente, como você falou, o professor ele tem que se atualizar, porque os seus alunos, os alunos desse professor, estão sempre se atualizando, estão sempre atualizados, e aí esse professor pode ficar para trás. O aluno ele pode achar chato, porque é como se eles estivessem falando duas línguas diferentes. Né? O professor está falando um idioma e o aluno está recebendo um idioma que ele não fala. Ele fala um idioma mais tecnológico, mais jovem, mais dinâmico. E o professor ele está falando aquele negócio mais normativo, mais culto. E aí os dois não se batem. E aí o professor se estressa porque não consegue tocar o aluno também se estressa porque não consegue entender. Exatamente. Fica um vício, um ciclo sem fim, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá. Ok, vamos pensar então nessa linha do tempo, né? Como é que era essa questão de educação na pré-história, né? Em algum momento onde houve uma ruptura, onde o ser humano começou a perceber que ele tinha capacidade de aprender, né? Como que você acha isso, Gabriel? Como é que você enxerga essa posição em um curto espaço de tempo, porque no meu ponto de vista, a gente evoluiu muita coisa num espaço de tempo histórico curto. Sim. Se for parar para pensar nos homens das cavernas e tudo mais e tal, acho que a evolução que nós tivemos, cara, hoje a gente aprende através de um celular, hoje a gente grava podcast, hoje a gente faz muita coisa, né? Hoje a gente fala com pessoas de outros países, enfim. Hoje a gente interage com o robô num outro planeta, é uma coisa muito doida isso, cara. Como é que pode sair do cara que riscava o fogo ali e tal, né, com pedra, um cara que toca um samba pra acordar um robô, entendeu? Como pode isso, cara? É um negócio realmente inimaginável, né? Agora, interessante na educação na pré-história é que o ser humano entendeu a questão da observação, né? Porque na época eles não tinham, por exemplo, base. Eles não tinham, por exemplo, como os gregos e os romanos, que a gente até vai ver mais para frente, eles não tinham a experiência. Eles tinham que aprender da experiência de outros, através da observação. E muitas vezes aquela experiência era, mortal, era, muito perigoso mesmo. Porque às vezes eles não sabiam de certas coisas que matavam, né? Então, até, por exemplo, eu estava vendo esses dias sobre como que os seres humanos bem antigos aprendiam. Então, eles viam lá de que fulano de tal comeu tal fruta, passou mal, começou a vomitar, morreu. Falou, putz, não posso comer aquela fruta mais. Era como se ele tivesse anotado e falou, pronto, aquela fruta não pode. E a gente ainda tem as pinturas rupestres que são a forma de registro, né? Como se ele falasse assim, ó, comeu tal fruta, morreu. Passar para gerações. Então, essa questão de como que a educação ela foi trabalhada na pré-história, nós temos até resquícios dessa parte pré-histórica de observação. Ele via, né, falar, opa, que é a maneira mais primitiva, vamos dizer assim, mais instintiva que tem no aprendizado do ser humano. O bebê, ele utiliza muito disso, né? O bebê, quando ele faz alguma coisa que não pode, por exemplo, ele põe o dedo na tomada e toma choque, nunca mais ele vai colocar o dedo na tomada, porque ele recebeu essa má experiência. E na pré-história era isso. Infelizmente, muitos tiveram que morrer por causa disso.
né? Pela falta de conhecimento de muitas coisas. Mas observavam a maneira em que outros faziam, observavam a maneira como os animais faziam, e isso aumentava o conhecimento e foi se construindo uma concepção de mundo para eles. Perfeito. Cara, trazendo para os dias de hoje, você prefere aprender pela experiência ou pela intuição? Olha, eu acho que os dois estão associados, mas eu sou muito adepto à filosofia platônica, a questão que Platão ele dizia, até o seu pupilo Sócrates depois defendia isso, a gente até vai falar mais um pouquinho para frente, de que a experiência era muito importante. O ser humano vê aquilo na prática, ele conseguir tá dentro daquela experiência e ele só aprende daquela forma, quando ele viu como realmente acontece. Naquela época, eles não tinham como traduzir aquilo, porque uma criança, ela nunca viveu aquilo. Então, como é que ela vai aprender? Por isso que eles tinham pessoas, né, os filósofos, que já viveram sobre muitas coisas, e eles ensinavam outros que não tinham experiência. Mas, mesmo assim, era uma maneira falha, porque somente através de um discurso é difícil a pessoa entender sobre algo, é difícil ter uma experiência. Hoje já é diferente, hoje a gente tem outras maneiras, né? Até a gente vai falar mais para frente também sobre isso. Hoje a gente tem outras maneiras de mostrar para a pessoa na prática como que é. E é realmente a melhor forma de aprender. Quando a pessoa ela vê na prática aquilo, ela entende. Perfeito. Perfeito. Vamos seguir aqui então. Mais uma linhazinha do tempo aí. Tratando agora de estrutura, né? Vamos falar sobre escolas e modelos de ensino e também um pouquinho que você já falou no slide passado, né? Na questão de Grécia, na Roma. Como é que era a forma que as pessoas buscavam a interação com o mundo, né? Piaget vem falar pra gente que uma criança, ela coloca várias coisas na boca, assim, porque ela não entende o espaço finito, né? Ela não entende a dimensão até onde acaba a presença, o ser dela, inicia outras coisas. Eu acho que isso é uma sacada muito bacana, trazendo para os dias de hoje, voltado para essa era da educação. Mas vai lá, cara, manda aí. Piaget é sensacional, né? Excelente citação aí, realmente as contribuições que ele fez para a parte educacional realmente não tem nem como medir, é um divisor de águas realmente o que Piaget fez para a educação. Mas nessa parte realmente de Grécia e Roma é a parte que eu destaco, foi o que havia falado dessa questão empírica de Platão, essa questão de que a pessoa ela tem que aprender na prática sobre algo. Eu acho que ele acertou em cheio, né? Quando ele fala isso, ele acertou em cheio. É realmente dessa maneira que o ser humano aprende, só que, infelizmente, ele não tinha os recursos para mostrar as coisas na prática para os seus discípulos. Ele não tinha como mostrar aquilo. Então, ele só falava, que, infelizmente, não é a melhor maneira de que eles entendessem. Algo que realmente também a gente consegue trazer da parte da Grécia e da Roma em questão de estrutura é a questão do ensino objetivo, é a questão do ensino concentrado em algo, que eles ensinavam com base no que o ser humano ia fazer. Então, que aí a gente tem aquelas questões de habilidades da pessoa, vocação já entra muito nessa parte aí grega, né? De, poxa, o que ele gosta de fazer? O que ele pretende ser quando crescer? A gente vai lotar a cabeça dele de conhecimento disso. Caso ele não precise, a gente não precisa lotar a cabeça dele disso, porque ele não vai usar na vida dele. Que é um conceito que a gente sente até hoje. Muitos alunos, por exemplo, quando estão numa aula de matemática com fórmulas gigantescas, ele levanta a mão e fala, professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Porque ele não entende, ele fala, se eu fosse ser engenheiro, beleza, aí eu vou precisar.
Mas caso contrário, se eu for fazer uma profissão que nem toque em matemática, para que eu preciso aprender sobre isso? Então, essa questão vocacional é algo que realmente o ser humano ele precisa. Ele precisa, além de entender na prática, ele precisa entender por que ele está aprendendo aquilo. Por quê? Eu vou usar aquilo no meu futuro? Se eu for usar, beleza, o cérebro fica até mais ligado. Opa, no caso do inglês, por exemplo, eu vou usar porque daqui a um ano eu vou viajar. O aluno ele desespera, gente, eu preciso disso. O cérebro está pronto para aprender. O professor é mais fácil trabalhar aquilo. Então, essa questão estrutural trabalhada pelos gregos é muito interessante. E a questão de Roma, essa questão da escola, né, vinha bastante sobre a educação católica, que foi um ponto que ajudou muito a trabalhar a questão de ensino moral dentro das pessoas, tanto nas escolas como dentro do instituto familiar. Então, com a Igreja Católica, a família ganha um papel muito grande dentro da educação. Então, se há ali o incentivo de que o ensino não começa somente na escola, mas começa de casa, começa com os pais precisam ensinar os seus filhos e ajudar eles nessa caminhada de ensino, e não somente dar o conhecimento físico para o aluno, mas também se dá um conhecimento moral de como que o mundo funciona e por que o mundo é assim. O que seria um mundo perfeito? Onde não houvesse crime, onde não houvesse guerra, onde não houvesse violência, mas se ensina o outro lado. O mundo não é assim. Então, dá para a criança uma noção de mundo, dá uma criança uma noção de moralidade, que hoje se trabalha muito essa questão de escola da inteligência, inteligência emocional dentro dos alunos, para com que o aluno ele não somente entenda sobre o conhecimento, mas ele entenda sobre o mundo ao seu redor. Por que as coisas funcionam daquele jeito? Que foi algo até mesmo que você citou, algo que as crianças elas não têm. Elas vão na inocência, vão no empirismo. Deixa eu ver como é que é. Não vou fazer mais. Então, quando você dá essa noção de mundo, a criança ela não precisa colocar o dedo na tomada para aprender. Ela tem essa noção do que é certo e do que é errado. Legal. Cara, você acha que o pensamento ele tem um limite ou não? Eu falo isso traçando um paralelo com a questão da moral, né? A gente pode pensar em várias coisas, acho em tudo, mas será que a gente pode fazer tudo? Até onde se esbarra, até onde eu tenho de fato o livre-arbítrio ali e tal? Porque passando pela história, um fato é, quanto mais inteligente ou mais senhor de si o homem vai ficando, mais longe de uma dependência ali do cristianismo a história fica. Você acha que isso tem um paralelo ou não? Eu acho que, na verdade, a educação moral e religiosa é um cinto de segurança para a humanidade. Muitos acham que é uma camisa de força, né? É como se a moralidade impedisse as pessoas de fazerem algumas coisas. Mas, na verdade, é uma segurança para as pessoas não fazerem algumas coisas, para a gente não virar num caos libertário, vamos dizer assim. Todo mundo pode fazer tudo, vamos fazer tudo sem moral nenhuma. Né? A gente viver num mundo totalmente imoral. Realmente, isso iria trazer um caos muito grande. Então, a gente tem princípios de moralidade, princípios religiosos, como se fosse realmente um cinto de segurança. O que impede uma pessoa hoje de não matar a outra, de não roubar a outra? O que impede, o que facilita, o que possibilita hoje a gente viver em sociedade? É essa questão moral, é essa consciência que o ser humano tem, que é trabalhado, que vem muito dessa questão romana, né? Que é trabalhada desde da família, então os pais já passam esse senso de moral para a criança, desde do instituto familiar, e a gente percebe isso, que a criança que infelizmente possui essa base familiar defeituosa, ela também tem bases morais defeituosas. Lógico, não na sua totalidade, existe exceções,
mas são crianças realmente com psicológico mais abalado, com senso de moralidade realmente, né, mais afetado. E que é passado para a escola. A criança, quando ela começa a viver dentro do mundo com princípios de moral, ela consegue entender que tem coisas que ela pode ou não fazer. E aí, a questão de inteligência, ela está, vamos dizer assim, associada com essa questão de fazer ou não fazer, mas uma pessoa que ela é realmente inteligente, ela consegue entender que muitas das coisas que existem hoje no mundo de senso de moral é um airbag. Fala, calma, cara, ó, segura aí, porque senão, se todo mundo for fazer o que quer, não vai dar certo. Então, esse senso de morais, essa inteligência emocional para uma criança, para um ser humano, é muito importante, sim. É o que possibilita a gente viver em sociedade. Porque senão, iríamos viver de uma forma animalesca, né? Ninguém é de ninguém, nada é de ninguém, e vamos lá, vamos seguir a nossa vida. Então, o que possibilita a gente viver em sociedade, a gente perdurar, vamos dizer assim, é a nossa inteligência maior do que os animais, que possibilita a gente ter também sensos de moral, de morais, né, no caso. Perfeita colocação. Eu acho que todo mundo tem essa noção que você agora bem pôs aqui, porque a gente percebe, né, principalmente lidando com jovens, alguns, não todos, né, mas alguns perderam um pouco dessa trava aí, né, desse norte. Por isso que eu quis citar isso, porque eu acho que é um paralelo extremamente importante. Eu não vejo a ciência sem religião, eu não consigo ver. Para mim, elas casam de uma maneira tão perfeita que fazem com que a gente tenha a possibilidade de levar a vida que a gente leva hoje. Você foi extremamente perfeito, cara. É isso aí. Exatamente. Concordo também. Isso aí, vamos lá. Acho que isso aqui você falou também já, né? No outro, você acabou falando um pouquinho. Sim. Quer falar um pouco mais? Ou... Desse tema, né, na questão da Idade Média, a gente tem a questão religiosa também, mas a gente começa a ter, como você até havia citado aí, essa questão de estruturação. Então, é importante a educação passando pela Idade Média, porque muitas das coisas que as pessoas faziam antigamente eram baseadas em, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? De experiências mesmo. Tanto que você vê algumas fotos, né, sobre medicina na Idade Média, você vê eles pegando o cadáver lá, ou então às vezes a pessoa nem estava tão morta assim, e eles estavam abrindo, não estavam nem vendo, vamos ver como é que é o órgão por dentro e tal. Então, essa questão de estruturação foi muito importante na Idade Média também, porque você consegue ver a educação tomando a forma que ela tem hoje. Você consegue ver um shape de como que realmente a educação ela trata a questão dos detentores do conhecimento, que seriam os professores, que aprenderam através da experiência, puxando muito de como a Grécia Antiga foi. Você tem ali, por outro lado, os alunos, né, que são os chamados na época de iluminados, então eles iriam receber a iluminação daquele professor em si, e aquilo iria fazendo com que a sociedade ele crescesse em conhecimento. Só que, por outro lado, essa educação ela não era disponível a todas. Então, você tem ali um sistema de camadas, né? E a desigualdade social e intelectual só aumentou, porque não eram todos que tinham à disposição aquilo. Até mesmo a questão de educação religiosa na época, que era ascendente, né? Não era disponível para todos. A própria Bíblia não tinha tradução para o modo como eles, para a linguagem que eles falavam, para a língua que eles falavam, né? Então, eram poucas pessoas que possuíam esse conhecimento religioso.
Então, realmente se distanciava, né? A população, o estado de abaixo aqui, como falado, às vezes analfabeta, sem conhecimento religioso, e você tem uma elite aqui com conhecimento, com acesso a essa parte educacional. Então, embora esteja estruturado, mas não estava disponível para todos. Então, foi um abrir de olhos, de tipo, poxa, beleza, mas a gente tem que deixar disponível para todo mundo. E durante essa época, a gente tem pessoas, até mesmo conforme citado, de que tentou realmente traduzir a Bíblia para com que outras pessoas tivessem acesso, não somente a Bíblia, mas também outros livros de conhecimento para pessoas que realmente não eram alfabetizadas, conseguiam ler, então eles não tinham acesso a esse conhecimento. Então, a gente teve, durante essa época, pessoas que, infelizmente, até mesmo foram mortas por causa disso, que tentaram tornar o conhecimento disponível para todas as pessoas. Perfeito. Boss, você acha que essa estrutura de ensino democrático é uma utopia? Olha, utopia porque realmente seria perfeito, né? Seria o que todo mundo quer, o que a gente quer, mas se um dia a gente vai conseguir realmente, é bem difícil. A gente tem países muito desenvolvidos que conseguem chegar bem perto a isso, e que realmente tem uma educação muito satisfatória, muito satisfatória. O Brasil, infelizmente, até mesmo por questão de tamanho democrático, é difícil, é complexo. A gente vê que países que possuem essa utopia educacional são países que têm um território pequeno, né? São países que também têm uma estrutura histórica muito melhor do que o Brasil. Então, para o Brasil, o ensino democrático ensino democrático satisfatório ainda é algo longe, mas estamos caminhando para isso. Nós temos profissionais empenhados, nós temos profissionais que sonham com isso, né, que sonham com realmente uma educação democrática de qualidade. Eu, por exemplo, já trabalhei com alguns que tinham esse sonho de que o ensino público ser um ensino realmente referência, ser um ensino de qualidade. Mas a gente tem outros países que já deram certo, que a educação ela é realmente satisfatória, muito boa, né? O índice de alunos que aprendem, que se envolvem com aquilo é muito grande, é para cima de 90%. Então, pode ser uma utopia? Pode, por questão de é um cenário perfeito. A gente consegue chegar perto? Consegue. Tem países que já estão bem perto dessa utopia, sim. Agora, envolve, né, comprometimento tanto de professores, como de instituições de ensino, como de a parte mais para cima, a questão política, né? Que aí às vezes bate com questões capitalistas, né? E aí outras burocracias que existem nesse sentido. Então, realmente é algo difícil, é algo realmente difícil de se acontecer, mas a gente consegue chegar perto se empenhar. Perfeito. Eu gosto muito de um cara, Emicida, que ele trouxe um paralelo que eu achei super bacana. Ele falou de um outro contexto, mas eu acho que cabe muito bem aqui na educação. A estrutura de ensino que nós temos hoje, aos meus olhos, ensino público, assim, é como se você tivesse uma escalada, uma montanha super grande, enorme, se fosse escalar, beleza. Aí alguém te empurra de lá e você, por algum motivo, por alguma razão, algum jeito, consegue se segurar ainda ao topo. Aí você vai, escala de novo e sobe. E o cara que te recebe fala, tá vendo? Eu te empurrei para que você seja mais forte. Eu acho que é mais ou menos por aí. Realmente. Pessoas que hoje, vamos dizer assim, estão dentro desse sistema público de educação, realmente, e você tem pessoas que realmente aprenderam com aquilo, que tiraram boas experiências com aquilo, realmente são alunos totalmente empenhados, são alunos totalmente comprometidos com aquilo.
E aí, esse aluno, quando ele é comprometido, quando ele é empenhado, putz, ele só tem a crescer na vida. Não vai ser o sistema público que vai pará-lo, né? Vai, como você falou, vai dificultar. Mas, putz, ele tem tudo para vencer o mundo, para subir no monte. É isso aí, fechou. Vamos pro next. A tão famosa indústria 4.0, né? Revolução industrial, muita gente fala disso. Geração 4.0, indústria 4.0. Pode falar um pouquinho disso, Gabriel, por favor? Aí entra essa questão dos 1, 2, 3, 4.0, né? Entra a questão de mudança geracional. Então, a gente tem a mudança de comportamento de geração, embora a gente tenha comportamentos que são primitivos dentro do ser humano, e é isso que eu falo, né? Tanto que a minha pós, eu pretendo me especializar nessa parte antropológica, e eu sempre falo que o ser humano, embora ele tenha mudado a sua maneira de agir, mas os instintos primitivos dele continuam os mesmos. Hoje a gente tem, por exemplo, pessoas que reclamam das famosas Donas Marias, que ficavam na janela da casa, olhando a vida dos outros e falando, ó, fulano de tal fez isso, ó, fulano de tal fez aquilo, tá? E fala, Dona Maria é fofoqueira, tal. Mas o Instagram nada mais é do que isso. Você vê o stories lá, você vê a vida de todo mundo, você sabe o que todo mundo está fazendo e tal. E tem pessoas que passam horas e horas no Instagram. E vai falar, são Donas Marias também, que também tá vendo sobre a vida dos outros, também tá vendo sobre aquilo. Então, falar, o instinto primitivo de querer saber o que o outro está fazendo mudou? Não, só mudou o modo como você faz aquilo. Então, da mesma forma, o ser humano antigamente se comunicava por cartas, depois mudou para e-mails. Aí depois de e-mail ficou muito devagar, já foi para torpedo ficou muito devagar, já foi para os WhatsApps da vida, tal. Daqui a pouco o WhatsApp vai estar muito devagar, a gente vai achar outra forma de comunicação, mas o instinto primitivo de comunicação não mudou. O ser humano ele precisa conversar com o outro de qualquer maneira. Então, essas questões de 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0 são a maneira como a geração se comportou, né? Se comporta no caso. Nós estamos num 4.0 já indo para o 5.0 de uma geração extremamente tecnológica. E a tecnologia, por facilitar as coisas, é uma geração muito mal acostumada. A gente quer tudo na mão, porque a tecnologia permite isso. A gente não precisa mais ir num banco resolver alguma coisa. A gente pode resolver tudo online, rapidamente, no nosso celular. Então, isso afeta a educação diretamente porque são alunos que não esperam você desenvolver o seu conhecimento. Ele quer a resposta na hora. Ele quer, bora, vamos fazer. E aí a gente começa a ter os vislumbres lá da Grécia Antiga do que Platão falava, do que Aristóteles falava sobre esse sistema empírico de, pô, o ser humano aprende fazendo, então bora fazer. E casa certinho com a nossa geração. A geração ele não quer aprender, ela quer fazer. Vê hoje, quantas pessoas leem manual de instrução? Eu acho que daqui a pouco o produto nem tá vindo mais com manual, né? Um ser humano hoje assistir um vídeo de 10 minutos, impossível. A pessoa ela tem que se resolver nos primeiros minutos, porque senão ele perde interesse e não assiste mais. Os tutoriais, por exemplo, da vida, a pessoa ela quer na hora. Os videogames. Quem gosta de tutorial de videogame? Ninguém gosta, ele já quer começar jogando. Nem que ele morra nos primeiros, porque ele não sabe jogar direito, mas ele já quer fazer na hora. É a geração que a gente vive. Então, a educação ela precisa ser da mesma maneira. A pessoa ela tem que aprender fazendo. Bora! E isso daí, em cada matéria, em cada coisa que você está aprendendo, ela se adapta. Então, no caso do ensino da língua inglesa, hoje, quando você ensina gramática para um aluno, o aluno ele fica fatigado, ele não quer aprender. Ai, mas verbo to be, só quero aprender sobre verbo to be. Ai, sobre isso, ai, sobre aquilo tal. Agora, quando você faz algo voltado para a experiência, né, que eu vejo vocês fazendo muito bem, eu sigo no Instagram, os stories de vocês e tal. Gente, vamos fingir que a gente está em tal lugar, em tal local. Como que vocês fariam isso?
vamos fazer de tal maneira. Como que vocês fariam? Porque a gente casa vários pilares da educação, né? O pilar da Grécia Antiga de que, pô, vamos aprender fazendo. A gente está ali na hora. O pilar que a gente viu sobre a questão também trabalhada na Grécia, né? De, eu vou aprender porque eu realmente necessito daquilo. O seu cérebro, ele entra em desespero. Eu preciso daquilo, eu estou fazendo. Então, como é que eu vou fazer? É fácil para o professor chegar do lado e fazer assim, ó, você está desesperado aí porque você não sabe fazer? É desse jeito. Obrigado, professor. Pô, se você não falasse, eu ia ficar preso aqui, meu Deus do céu. Então, quando você trabalha a maneira em que a geração atual, nossa geração 4.0, puxando já para 5.0, ela se comporta no mundo, a gente vê como que a educação ela precisa também se adaptar a essa geração. Ela já está se adaptando, em muitos lugares já está plenamente adaptado, mas é necessário sim com que seja diferente. A maneira com que nós trabalhávamos para gerações 3.0, numa maneira hierárquica, em que o professor ele escrevia 3, 4 lousas de texto, depois ele fazia uma palestra sobre aquilo, e os alunos ele ficavam lá concentrados, porque o professor era a figura central. Isso não acontece mais. Hoje a gente tem vários protagonistas, né? Aplicativos como, por exemplo, o TikTok e outros, torna você o protagonista. Hoje todo mundo é produtor de conteúdo. Então, quando você faz com que não somente o professor, mas os alunos sejam a estrela da aula, com que eles participem, aí sim eu estou me comunicando da maneira que o aluno ele deseja. E aí vem, por que às vezes, que a gente até comentou no início, por que às vezes o professor ele não consegue atingir o aluno? Porque eles estão falando línguas diferentes. Quando você entende a realidade do seu aluno, como ele se comporta, vocês começam a falar a mesma língua. Porque o aluno ele já está acostumado com esse modo de vida em casa. Ele já está acostumado com esse modo de vida, no modo como ele se diverte. Quando ele chega na escola e você não faz daquela maneira onde ele está acostumado, é como se você quebrasse, como se fosse um paradigma para ele. Né? Para ele é como tipo, pô, mas tudo que eu faço, eu preciso ir no banco, eu preciso disso, tá no meu celular, eu faço bem rápido. Chego aqui na escola, eu preciso ficar esperando o professor ficar me explicando? Não, eu também quero na hora. Então, essa questão da educação pós-moderna, assim como foi em outras linhas do tempo, a gente tem que entender a nossa geração e transformar a educação para isso. E a educação 4.0 é isso. Foco no aluno, foco na experiência, pensando lá na Grécia Antiga. Resposta na hora. Não ficar enrolando, ficar fazendo texto para o aluno, tal. Vamos fazer na prática. Vamos lá, vamos fazer. Já vamos começar com você já. Dessa forma, o aluno ele não sente uma diferença quando ele entra na escola e quando ele sai da escola, porque a escola se adapta ao dia a dia dele. É isso aí, perfeito. A colocação que você colocou foi demais. A colocação que você teve agora de o aluno é o personagem principal da história toda, isso é um fato. Eu acho que o erro acontece muito aí. Algumas pessoas entendem por ser professor, dono da verdade, já infla aquele ego gigante, e aí as coisas já não acontecem mais. Quando você ocupa um espaço, daquela famosa carteirada, boss, sabe? Eu mando aqui, a sala é minha, fique em silêncio aí. Eu acho que não é assim, cara. A sala é nossa, vamos, como eu falei já, como você também falou várias vezes, desenvolver juntos. Eu não acredito mais nessa disposição de sala de aula, por exemplo, de fileiras. Eu acho que daqui a um curso de tempo, mesa redonda, cara. Com certeza. Então, isso entra também naquilo que você falou. Antes era assim. As pessoas se reuniam numa mesa redonda e tinham o famoso brainstorm, né? Naquela época nem era esse nome, nem sei como posso chamar isso. Exato. Mas é bem isso. A gente evolui, mas com essência do que somos, né? Daquilo que nos fazem, que nos tornam uma sociedade pensante aí. Exatamente. O professor ele tem que entender que, como a gente até comentou, ele precisa mudar. E a tecnologia ela não é um vilão, gente.
Às vezes a gente encontra muito professor em sala de aula que, eu sou do papel, eu gosto do papel. Nossa, tecnologia para mim, celular para o aluno é para... Gente, não pode ser inimigo da tecnologia, porque a tecnologia, ela não é a vilã. A tecnologia, na verdade, ela é uma facilitadora. Ela pode ser uma facilitadora para o mal, como pode ser uma facilitadora para o bem. Então, se você... aquela frase típica de filme de herói, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A mesma coisa, a tecnologia, se a pessoa ela utilizar de uma maneira responsável, ela só vai agregar com aquilo. A tecnologia ela vai facilitar algo com que já era a tendência do ser humano já. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, o ser humano hoje nem conversa mais, pega o celular e tal, fica lá. Gente, se tirasse o celular, ele não ia conversar do mesmo jeito. O celular só foi uma válvula de escape para ele. Mas ele está incomodado com alguma coisa. Se ele tivesse à vontade, ele não ia estar no celular. Então, a tecnologia, ela não é a vilã. Ela facilita algo que pode ser ruim ou pode ser bom. Mas até pensando nessa questão do que Platão, Aristóteles, ele falava sobre essa questão empírica. Poxa, hoje a gente tem como até citei o Minecraft, tecnologias de prototipagem 3D, óculos de realidade virtual, em que você pode colocar o aluno na situação em si. Então, como é que funciona, por exemplo, o espaço? O professor, ao invés de falar, olha, o espaço, você tem as estrelas, aí você tem isso, aí você tem aquilo, você pode colocar um óculos de realidade virtual no aluno e ele está lá no espaço, vira para a direita, aquela constelação que você está vendo é aquilo. Olha, então, era o sonho de Aristóteles, era o sonho de Platão, era tipo, é isso que eu quero, exatamente assim que o ser humano ele vai aprender, quando ele viver aquilo. Se você conseguir fazer com que o aluno ele viva enquanto ele é adolescente, enquanto ele é criança, ele na hora que chegar naquela situação, ele vai estar bem mais preparado. E a tecnologia ajuda nisso. Então, os professores, eles têm que pensar na tecnologia como um facilitador e não como um vilão. Poxa, a tecnologia acabou com a minha vida. Poxa, por que não é como antigamente? Graças a Deus não é como antigamente. Vamos nos adaptar, vamos fazer com que os alunos de hoje aprendam como eles querem e não como a gente quer. Perfeito. Ótimo, Gabriel. Aulas e aulas e aulas. Muito bom, cara. Obrigado aí por compartilhar o conhecimento com a gente. E chegamos no Lifelong Learning. Cara, eu gosto muito disso. Gosto muito. Lifelong Learning, para mim, cara, é o que pauta a minha vida. Sério. Lifelong Learning. O que você acha sobre? Você pode falar um pouquinho para quem não sabe o que é? Enfim, o que seria esse Lifelong Learning? Como que você aplica isso no seu dia a dia, cara? Eu acho que você é a personificação de Lifelong Learning. Olha, foi como eu falei, realmente você passando por experiências na sua vida, você realmente aprende muita coisa. Quando você tem a situação onde você está inserido, são vários outputs que a gente chama, né? Que você pode tirar daquilo com que você realmente esteve naquela situação. Então, quando você aprende sobre aquilo, quando você está preparado sobre aquilo, realmente isso te ajuda muito no que você vai viver, nas suas experiências e tal. Eu até estava assistindo uma palestra no TED esses dias, falando sobre qual que é o segredo do aluno que aprende e o aluno que não aprende, né? E ela falou que é o empenho. Todos os estudos que eles fizeram a respeito de o que faz com que um aluno seja 10 e o outro não seja, o que faz com que o aluno ele se dê melhor e ele não se dê, o que faz com que o aluno ele vá para uma boa faculdade, que ele não vá. É o que os ingleses eles chamam de grit, né? Que a pessoa realmente se esforçar, ela não desiste, ela persevera naquilo. Ela pode até errar, mas ela tenta de novo. Ela faz de novo sobre aquilo. Então, é algo que não somente funciona dentro de um ambiente da sala de aula, mas na sua vida. Se você se esforça em algo que você realmente acredita, em que você realmente quer,
aquilo vai acontecer. Se não acontecer, você vai chegar bem perto, que já é um resultado satisfatório. Então, essa questão de você ter como até a imagem aí mostra, né? Treinar conhecimento, estratégia, criatividade, motivação, potencial. Tudo isso está associado com a palavra aprender. Tudo isso está associado com a questão que é o resultado final, o resultado satisfatório de boa experiência, né? Como se fosse um checklist falar sobre isso, está checado na minha vida. Então, é realmente muito importante, como você falou. É algo que, se é algo que motiva a sua vida, como é que eu posso dizer? A probabilidade de você ser bem-sucedido, e quando eu falo bem-sucedido, não é uma questão de, tipo assim, ser rico, não. Ser bem-sucedido não é ser rico. A questão de ser bem-sucedido é você, como o próprio nome já diz, você olhar para trás e falar, poxa, eu tenho um sucesso. É o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu estou vivendo. Eu estou numa posição confortável, é uma posição em que eu gosto, né? Tanto talvez emocional, como físico, como também financeiro. Então, quando você realmente tem esse grit, quando você realmente se empenha, quando você cumpre essa questão que envolve o aprender, a possibilidade, né, a probabilidade de você ser bem-sucedido é bem maior. Perfeito. Acho que é aquilo, né? É impossível parar alguém que não desiste nunca. Perfeito. É o famoso cara invencível. Perfeito. Lifelong learning forever. Good. E essa frase, Gabriel, me chamou muita atenção, cara. Jovens captam o espírito do tempo, entendem o novo e transformam o tudo. O que você acha? E são os primeiros, né? E são os primeiros. Exatamente. Eles são. Essa frase é realmente bem interessante porque se você quiser saber como que uma geração se comporta, olhe para os jovens. O jovem, ele vai mostrar para você como que é aquela geração. Então, se você vê uma geração, se você olhar para o jovem hoje e aí fala, poxa, o jovem hoje só pensa em tecnologia. Gente, olhe para o mundo ao seu redor. É totalmente tecnológico. Se você olhar alguns anos atrás, falar, poxa, os jovens são muito comunicativos, os jovens prezam muito pela moral, tal. Olha para a geração antigamente, era uma geração que prezava isso, prezava a comunicação, prezava a moral. Então, realmente essa frase trata sobre isso. Quer entender sobre como a geração está se comportando, olhe para os jovens. Porque os jovens, eles são os mais sensíveis. Eles são os que captam o mundo ao seu redor, conforme falam, captam o espírito do tempo. Eles entendem como que as pessoas elas estão se comportando, como que o mundo espera com que ele se comporte. E isso transcende para a vida dele. Perfeita. E, Gabriel, queria ver a sua visão agora, né? Você que já não é mais um jovenzinho, né? Passaram alguns... Olha lá, hein? Passaram alguns anos aí, creio que muita coisa aconteceu, né? Como que você percebe, cara? Porque você é um cara que, para mim, nunca vai ficar velho. Você transcende o tempo. Amém. Você não vai ficar velho nunca. Você é o tipo de pessoa que sabe vinho? Né? Você pode estar vinho aqui, né? Não sei. Mas, enfim, cara, e quanto mais, entre aspas, velho fica, melhor a safra, mais fino, mais rico fica. Percebo que você é esse tipo de cara que nunca vai... Você pode até ter um corpo velho, mas a sua alma, o seu espírito, a sua cabeça vai ser uma cabeça sempre de jovem. Como que você lidou com isso, né, ao longo de uma pandemia também? Porque você é um cara extremamente ativo, extremamente aberto, e do nada você se viu recluso dentro de um espaço, sem poder lidar com ninguém, sem poder ensinar, sem poder estar onde você gosta de fazer, sempre atuando nessa área da educação. Como que você conseguiu transformar o seu tempo, cara? Muito bem. Engraçado o que você me falou, me lembrou uma citação bíblica, né, que fala
que mesmo que o homem que estou por fora se define, o homem que estou por dentro se renova a cada dia. Então, no sentido de que, embora você tenha um corpo que, infelizmente, não vai ficar mais jovem, mas a sua alma, né, o seu conhecimento que você é por dentro, só evolui, só evolui. Tudo que você vive, tudo que é agregado na sua vida, só faz com que você ganhe experiência e que você melhore. E é por isso que muitas pessoas até falam, né? Poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 5 anos atrás, é o sonho de todo mundo. Poxa, se eu tiver... E daqui a 5 anos você vai falar a mesma coisa. Se você tivesse a cabeça que você tem daqui a 5 anos, realmente, a pessoa, quando ela envelhece, vamos dizer assim, até não gosto dessa palavra, na verdade ela amadurece, né? Ela vai ficando cada vez mais madura, ela vai evoluindo. E com respeito à pandemia, realmente foi uma situação muito difícil, um cenário pandêmico nunca é interessante para nada. A gente sabe que a educação, infelizmente, sofreu muito por causa disso, principalmente até um discurso que a gente já falou, a educação pública foi algo, nosso Deus, que realmente recebeu um baque muito grande. A questão de inteligência emocional das crianças também sofreu um baque muito grande, porque a criança ela não vai para a escola somente pelo aprendizado, mas a criança ela aprende muito, ela evolui muito o seu lado cognitivo com interações. Então, quando a criança, ela, junto com o seu colega ali, aquela sala, ela conversa, ela interage com o colega, ela tem essa interação junto com ele, isso faz com que ela amadureça emocionalmente muito mais rápido. E eu vejo isso. A gente já tem cenários de escolas que já voltaram, e a gente vê, por exemplo, segundos anos que parecem primeiro ainda. São pessoas maiores, né? O tamanho e a maturidade física é de realmente uma criança de segundo ano, mas a maturidade mental você sente que aquela criança poderia estar no primeiro ano ainda, porque realmente esse ano privou muito ela nesse sentido. Então, eu acho que, infelizmente, a pandemia afetou a educação, afetou a geração de maneira muito negativa. Mas afetou também a educação e a geração de uma maneira positiva, principalmente com essa questão de abrir os olhos com o cenário em si, e de que a educação não está preparada para uma pandemia. E aí falar, poxa, não somente a educação, mas até mesmo a vida industrial, né? A questão de trabalho mesmo, também não está preparado para uma pandemia. Poxa, e agora? O trabalho que eu faço não dá para fazer de casa? Não dá. Então vou ficar parado, não tenho o que fazer. A escola, poxa, não dá para ensinar você estando em casa? Não dá para ensinar. Poxa, agora já era. O que infelizmente é algo que exclusivamente, não exclusivo, tem outros países que possuem a mesma realidade, mas muitos países não tiveram tanto esse problema. Porque quando falou, agora vocês vão ficar em casa, eles já estavam estruturados para aquilo. Ai, desculpa. Bless you. Eles já estavam estruturados para aquilo. Muitos já estudavam em casa já. Então, quando houve o cenário pandêmico, não teve essa reflexão na educação deles. Então, infelizmente, a gente vê realmente que a gente não estava preparado para uma pandemia e, felizmente, a pandemia nos mostrou muitas das coisas que a gente tinha que mudar e a gente mudou. Então, muitas escolas, muitas pessoas dentro dessa pandemia evoluíram. Muitos modelos de negócio também evoluíram com a pandemia. Foi um divisor de águas. A gente vai ter um mundo antes de pandemia e um mundo pós-pandemia, com maneiras diferentes de se trabalhar, com maneiras diferentes de se aprender, com maneiras diferentes de encarar o mundo, de se encarar o contato humano, que você não pode, você sente tanta falta desse contato humano e você sente que realmente é algo importantíssimo dentro de uma sociedade.
Então, realmente, a pandemia me afetou dessas duas maneiras. Lógico que me afetou muito mais negativamente, mas me afetou positivamente também, porque eu consegui ter uma visão de várias coisas que só vem com essa percepção de um cenário pandêmico. De, poxa, como que a educação pode continuar mesmo assim? Poxa, como é que um plano de negócios pode continuar mesmo assim? Como que a geração vai trabalhar depois da pandemia? Por exemplo, a tecnologia não pode mais fazer nada, tem que resolver tudo pela internet. Pessoas que fugiam da tecnologia não, durante esses 2 anos, não teve para onde fugir. Teve que ir para um computador. Os professores, por exemplo, ai, não gosto de computador na minha casa, ai, eu odeio meu celular, tá, professor? Ou você dá aula online, ou você não dá aula. E agora? Então, o professor teve que se virar, teve que fazer, teve que dar seus pulos, teve que inventar novas metodologias, edição de vídeo, webcam, iluminação, tal. Então, eu acho que a pandemia também teve o seu lado benéfico para a educação, sim, principalmente para a visão, a percepção do professor para a tecnologia. Mas, se a gente pudesse viver sem, você vai perguntar assim, e aí? Com ou sem pandemia? Com certeza sem. Não gostar. Pelos benefícios que teve, não vale a pena. Não vale a pena realmente. Sim. Gabriel, cara, eu só tenho que agradecer, tá? Tudo que você falou, todos os conselhos, as aulas, né? Sobre todos os assuntos aí, com certeza vai ficar gravado aí para muita gente. Obrigado pela sua disponibilidade aí do seu tempo. Sei que sua rotina é agitadíssima. Então, agradeço muito, tá? Pelo papo de hoje. Aprendi muito mais com você e é isso, cara. Só tenho que te agradecer mesmo pela sua disponibilidade aí e tenho certeza que todo mundo que tá vendo agora agregou bastante na vida de cada um deles. Valeu, cara. Obrigado, viu? Que é isso. Eu que agradeço pela oportunidade aí que vocês deram. A People mora também no meu coração, também tem um puxadinho no meu coração. A Sandra foi uma pessoa que me ajudou muito, tanto nessa parte de crescimento profissional, né? Profissionalmente, ela me ajudou muito, como também como ser humano. Ela é um ser humano incrível. O pessoal da People aí também, todo mundo que já passou, todo mundo que trabalha aí. Você também me ajudou profissionalmente. Putz, não tenho nem palavra para falar, tanto que quando você me convidou, eu falei, pô, cara, por você, demorou, bora, vamos lá, vamos fazer. Então, também a mesma admiração que você tem por mim, eu tenho por você. Acho você uma pessoa incrível, totalmente dedicada ao que você faz, no que você acredita, que é a parte principal, que foi até o que a gente falou, que torna uma pessoa bem-sucedida. Então, foi um prazer estar aqui. Amo todos os alunos, aqueles que já passaram pela People, que tiveram eu como professor, que tiveram você como professor, tiveram outros professores aí que estão estudando atualmente. Amo vocês, vocês também moram no meu coração, mesmo que eu não conheça vocês, mas só de vocês estarem empenhados nesse aprendizado, aprender uma nova língua, aprender algo novo, se qualificar profissionalmente para ter uma vida melhor, uma vida mais fácil, uma vida bem-sucedida, é algo que vocês não estão gastando dinheiro, mas sim vocês estão comprando conhecimento. Então, poxa, o que vocês precisarem de mim aí, o que eu puder agregar para vocês, fiquem à vontade. Aqueles que me conhecem, um beijo, um abração no coração de vocês. Vocês fizeram parte da minha vida, eu não esqueço de vocês. E aqueles que não me conhecem, também um abraço, um beijo. Vocês também fazem parte aí dessa família People e tenho certeza que vocês estão gostando muito. É isso aí, gente. Valeu, a gente fica por aqui. Até o próximo Peoplecast. See you!